E aí, seus do pântano? Aqui é o professor Euler Matemática e hoje a gente vai falar sobre coeficientes de uma função do primeiro grau e nós vamos também falar um pouquinho sobre o gráfico, tá? Começar a falar sobre gráfico. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todo esse conteúdo que a gente está disponibilizando aqui no YouTube para você. Vamos para a nossa aula? É o seguinte, pessoas, quando a gente fala de coeficientes, nós estamos falando de número. Coloque isso na sua cabeça. Quando eu falar de coeficiente, não tem nada a ver com letra, só número, beleza? Então vamos ver. Toda função do primeiro grau, ela tem esse formato: f de x igual a ax mais b. Perceba que você tem um valor a, que ele está junto do x, certo? E tem um valor b que não tem x. Beleza? Isso sempre vai ser padrão para uma função do primeiro grau. Eu quero te falar sobre cada coeficiente. Olha para o coeficiente A, esse que está junto do x, certo? Coeficiente A, ele recebe o nome de coeficiente angular. Ele recebe diversos nomes. Então aqui eu vou te mostrar todos os nomes que aparecem nas questões, porque se aparecer um ou outro nome, você já está ligado, tá bom? Coeficiente A, ele é chamado de coeficiente angular, mas também pode ser chamado de quê? Taxa de variação média, ou simplesmente taxa de variação. Tá? Outro nome que ele recebe, a inclinação da reta. Você vai ver que nessa aula ainda, nós vamos falar que o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Então, a inclinação dessa reta, se ela está mais em pé, se ela está mais deitada, isso se chama o coeficiente angular. É o coeficiente A do mesmo jeito, tá bom? A inclinação da reta. Outro nome que se dá para isso é variável. Ele é um número que está dependente do x. Então, ele fica variando à medida que o x muda, né? Ele é influenciado, melhor assim. Ele é influenciado quando o x muda, tá? Por isso que ele se chama de variável também. Nós temos o coeficiente b. Por outro lado, esse coeficiente b ele se chama coeficiente linear. Tá? São só nomes isso aqui. Eu estou te apresentando todos os nomes, beleza? Coeficiente linear é a mesma coisa que termo independente. Gente, perceba lá na sua função f de x igual a x mais b, que o b ele não depende do x. Ele está separado, ó, não tem nada a ver com x. Ele está longe do x, tá bom? Então ele é o termo independente. Mas ele também pode ser considerado como que o ponto de intersecção com o eixo y. Cuidado, não é x, é com o eixo y, tá bom? Então esses são todos os nomes que pode vir a aparecer. Por que você está colocando esses nomes, Euler? Porque a maioria dos alunos fala assim, ó, nossa, o que eu não consigo é interpretar a questão. Se você sabe diferentes nomes que as questões dão para uma mesma coisa, já facilita e muito a sua compreensão. Tá bom? Então você precisa memorizar todos esses nomes aqui. Se precisar, dá uma pausa no vídeo, lê mais umas 2 ou 3 vezes os nomes de cada coeficiente e depois você dá o play para continuar com a aula, tá bom? Então vamos lá. Galerinha, outra coisa ainda, o coeficiente b pode ser chamado de simplesmente um número fixo, tá? Se liga nessas histórias então, nesses nomes aí. Galera, vamos fazer um exemplo 1. Para cada função afim, que é outro nome que a gente dá para uma função do primeiro grau, tá? Do tipo f de x igual a x mais b, sempre tem que ser assim, é o padrão, tá bom? Determine o valor dos coeficientes a e b. Muito fácil, ó, tranquilão. Isso aqui é só para a gente começar a entender, fazer uma base bem fundamentada, beleza? Ó, se eu tenho a função 3x mais 4, qual vai ser o valor de a? O coeficiente a, ele sempre está junto do x. Quem é o número que está junto do x? O 3. Então quer dizer que o nosso a vale 3. E o b, ele é o termo independente, é onde a função toca o eixo y, ele é o valor fixo. Gente, 4. 4 é esse valor, ele é o termo independente, ele não tem x. Belezinha? Então pronto. Outra função para você ver, ó. F de x é igual a menos 2x mais 1. Quem é que está junto do x? É isso que você tem que pensar. Quem é que está junto do x?
É um menos 2. Ah, então quer dizer que A vale menos 2. Ele acompanha x, olha aqui, ó. Tá? Agora, quem é o valor de B? É o cara que não tem x. 1, nitidamente é o cara que não tem x. Então, B vale 1. Pronto, acabou. É assim que você identifica os coeficientes dentro de uma função. Tá? Mas eu vou colocar mais alguns exemplos, porque às vezes aparecem algumas coisas diferentes, como essa. Muita gente acha que o A é o que vem em primeiro lugar. Então, nesse caso, o A seria 2. Erradíssimo! Não é assim que eu te ensinei. O A é o coeficiente que está junto do x. Ah, professor, então não é o 2. É um número que está escondido aqui. Ó. Se não tem número nenhum, a gente sabe que é o número 1. Com o sinal de menos, fica então menos 1. Esse vai ser o valor de A. Não é o que vem primeiro, é o que acompanha o x. Nesse caso, é o menos 1. Beleza? Quem é o número que está sozinho, que é o termo independente, que é o valor fixo aqui nesse caso? É o 2. Tá? Ele é o termo independente. Vou colocar um outro exemplo que aparece também, porque é um pouco diferente. F de x é igual a 5x. Qual é o número que acompanha x? 5. Isso é claro, então o valor de A é 5. Mas cadê o termo independente? Euler de Deus não tem o termo independente, então é porque ele é 0. Pronto. Viu? Você está identificando esses coeficientes. Isso é muito importante para o prosseguimento do nosso estudo. Vamos lá? Outro exemplo. Qual é o valor de A nessa situação? Eu não te falei que o A é aquele que acompanha o x? Mas aqui não tem x. Depois da igualdade, olha lá, ó. Se não tem x, então é porque o A vale 0. E o B? O B é aquele termo independente, o 4 é termo independente. Então ele é o valor de B. Tranquilo? Então pronto. B é o termo independente, como eu falei para vocês. Gente, e essa função toda feia, cheia de fração, de raiz, nossa, professor, assim eu não dou conta não. É claro que dá conta. É só lembrar do que eu te passei de informação. O coeficiente A acompanha x. O coeficiente B é o número que está sozinho. Quem está acompanhando x aqui? 1 sobre 2. Muito bem. Então, 1 sobre 2 é o valor de A. E o raiz de 3 sobre 2 é quem? É o B. Belezinha? Então, pronto. Esses são os coeficientes. Só uma observação. Professor, o A não teria que ser 1 sobre 2x? Não. Porque coeficiente significa número. Você não quer o x, você quer o número que acompanha o x. Só o número que você quer. Tá bom? Então é isso. Galerinha, vamos passar para esse outro exemplo aqui. Ó. Considere a função f de x igual a 2 menos 5x. O coeficiente angular e o coeficiente linear são, respectivamente, o que significa a palavra respectivamente? Significa nessa ordem. Então, o que ele está falando é o seguinte, eu quero primeiro o coeficiente angular, depois eu quero o coeficiente linear. Então, quem é o coeficiente angular, gente? É o que acompanha x. Quem está acompanhando x? O 5? É o menos 5, você tem que trazer o sinal junto. Então, vamos ver aqui, a única questão que tem o menos 5 em primeiro lugar é a letra C. Então, pronto, você já achou a sua resposta. E, verdadeiramente, coeficiente linear é o 2 mesmo, é o termo que está sozinho. Olha lá, ó. Então, nosso gabarito é a letra C. Certíssimo, você acertou, muito bom. Exemplo 3. Assinale a única alternativa, que é uma função afim, ou seja, uma função do primeiro grau. Vamos ver? Gente, olha para todas essas opções aqui. Ó. Quais delas ou qual delas é uma função do primeiro grau? Eu já vou te responder. Letra D é a resposta. Por que a letra D é a resposta, Euler? Porque uma função do primeiro grau, ela segue esse modelo aqui. Ó. A, nesse caso é menos meio, AX mais B. Pronto. E outro detalhe importante, vou até apagar essa rasura que eu fiz ali, né? Em cima do x tem que aparecer o coeficiente 1. Por isso que ela é uma função do primeiro grau, certo? E aqui, ó, você vai ver que vai aparecer um x elevado a 2, um x elevado a 2. Quando multiplica um x com outro x, também vai ficar x a 2. Aqui está aparecendo um x a 3. Então, nada dessas outras é do primeiro grau. A única resposta correta, então, é a letra D.
Vamos conferir com o nosso gabarito. Gabarito letra D, essa é uma função do primeiro grau. Exemplo número 4. Muito importante isso aqui já é estilo de Enem já, tá? É claro que lá eles colocam um texto um pouco maior e tudo, você vai ver na lista de exercícios, que inclusive eu vou deixar por aqui. Mas olha só, na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo para tudo. Custo fixo, então nós estamos falando do coeficiente B, é o termo independente. Então esse custo fixo ele é de R$ 8,00, então quer dizer que B já vale 8 aqui para a gente. Tranquilo. Continua lendo a questão. Mais um custo de 50 centavos por unidade. Então é um valor variável. A gente não sabe quantas unidades foram vendidas, mas à medida que vai se vendendo mais e mais e mais, esse custo ele vai aumentando também. Sendo assim, o X é o número de unidades produzidas. Então escreva qual é a lei, qual é a função do primeiro grau que está resumindo toda essa história. Muito bem, revisa comigo. 8 é o custo fixo, 50 é o variável. Então, olha o que nós vamos escrever. Olha aqui, ó. 50 ele é o variável, gente. Ele está junto do X. Olha aqui, ó. Ele está junto do X, ele é o variável. Tá? Enquanto o custo fixo, ele é 8, ó. Está sozinho. Então, pronto, foi assim que a gente montou a nossa equação. É R$ 8,00, independente do que gastar ou não. É R$ 8,00, mais 50 centavos por cada unidade produzida. Essa é a função que a gente teria que escrever para esse probleminha aí. Letra B. Se por acaso a gente fabricar 100 peças, então quanto que seria o custo? Essa é a pergunta da letra B. Fácil demais. A questão não diz, está aqui até de vermelho, ó, que X é o número de unidades produzidas. Se a letra B está pedindo 100 unidades produzidas, significa que eu vou colocar 100 no lugar do X. 100 no lugar do X. Então, olha como que vai ficar a minha conta. Ó. Olha lá, ó. Essa é a minha função. Mas no lugar do X eu coloquei o 100. Olha aqui, ó. No lugar do X eu coloquei o 100. No lugar do X eu coloquei o 100. Certo? E agora é só fazer a conta. Quanto que é 100 vezes 0,50? Lembre-se, tem que fazer a multiplicação aqui primeiro. Tá? Depois que você vai somar. Então aqui deu 50. Só que 50 somado com 8, essa soma com 8 eu só faço no final. 50 com 8 deu quanto? R$ 58,00. Então, de novo, eu substituí o 100 aqui no lugar do X. 100 vezes 0,50 deu 50. E 50 mais o 8 deu 58. Lembrando que a multiplicação tem que ser feita primeiro. Certo? E aí pronto, galerinha. Isso foi um exemplo lá da função, mas agora eu quero te mostrar também o gráfico. Tá? Rapidinho, só uma introdução mesmo. Como que é o gráfico de uma função do primeiro grau? Sempre será uma reta. Gente, cuidado. Isso aqui não é gráfico, ó. Isso que eu estou riscando aqui agora. Isso aqui também não é gráfico. Isso aqui é simplesmente o lugar geométrico aonde você vai desenhar o gráfico. Gráfico de verdade é essa linha verde que eu estou passando marca-texto por cima dela agora. Isso aí é o gráfico, tá bom? E ele é uma reta, assim como eu te falei aqui na nossa teoria, ó. Sempre uma reta. Outro exemplo de gráfico, também uma reta. Outro exemplo de gráfico, também uma reta. Só que essa aqui é uma reta que está caindo, tá? Essa aqui é uma reta que está subindo. Gente, lembra que eu te falei que o coeficiente A ele é a inclinação da reta? Pois é, se o A fosse negativo, o gráfico teria mais ou menos esse modelo. Por quê? Porque a reta está caindo. Olha a reta caindo, ela está descendo. Então, pronto. Olha só o que acontece. Você tem que seguir mais ou menos o sentido da reta do eixo X. Olha só para você ver. Ó. E à medida que você caminha para a direita, olha o que está acontecendo. Você está caindo. Significa que esse A seria negativo. Tá? Ao mesmo tempo que, ó, caminhando sempre para a direita. Se você vai caminhando mais ou menos para a direita, você está subindo. Se você está subindo, então quer dizer que o A aqui seria positivo. E professor, mas e essa daqui, ó, que está uma reta? Tá exatamente na horizontal. É porque o A seria igual a zero, tá bom? Não tem inclinação, ele está
na horizontal mesmo. Então pronto, essa foi a introdução então sobre os coeficientes e sobre o gráfico. Você mandou bem, prestou muita atenção. Se precisar, assiste o vídeo mais uma vez, compartilha lá no grupo da sua escola, deixa o seu like, faz o comentário aí pra gente, beleza? Valeu demais, galera. Estuda bastante, hein? Confio no potencial de vocês. Até mais.